Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 112. 2 de março de 1902. Efeitos da fé. Esta manhã sentia-me toda pensativa, como se o Senhor quisesse novamente subtrair-me sua presença e, portanto, tirar-me os sofrimentos. Também sentia um pouco de desconfiança. Então, depois de muito esperar, assim que veio, me disse: Minha filha, quem da fé se nutre, adquire vida divina, e adquirindo vida divina, destrói a humana, isto é, destrói em si os germes que produziu a culpa original, readquirindo a natureza perfeita, como saiu de minhas mãos, semelhante a mim, e com isto vem a superar, em nobreza, a mesma natureza angélica. Dito isto, ele se foi. Capítulo 113. 3 de março de 1902. Castigos são necessários. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus não vinha, e eu me sentia morrer por sua ausência. Depois, por volta da última hora, movido a compaixão de mim, veio e me beijou e me disse: Minha filha, é necessário que alguma vez não venha. De outra maneira, como daria desabafo à minha justiça? E os homens, quando que eu não, e os homens, vendo que eu não os castigo, não fariam outra coisa que se orgulhasse sempre mais. Por isso são necessários as guerras, os estragos. O princípio e o meio são dolorosíssimos, mas o fim será gozosíssimo. E além disso, você sabe que a primeira coisa é a resignação à minha vontade. Capítulo 114. 5 de março de 1902. O mau exemplo das cabeças. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma, e depois de ter ido em busca de meu adorável Jesus, o reencontrei, mas, para minha surpresa, vi que tinha pregadas nos pés, nas plantas, muitos espinhos que lhe davam dor e impediam-no de terminar. Todo aflito se lançou em meus braços, como querendo encontrar repouso, e que eu lhe tirasse aqueles espinhos. Eu o estreitava e lhe dizia: Doce amor meu, se tivesse vindo nos dias passados, não te cravaria tantos espinhos. Conforme te cravasse, eu alguns os tiraria. Eu o que fez ao não vir? Eis o que fez ao não vir. E, enquanto isso dizia, ia tirando-lhe todos aqueles espinhos. E os pés do bendito Jesus derramavam sangue, e ele sofria pela forte dor. Depois disto, como se tivesse aliviado, quis também verter, e depois disse-me: Minha filha, que corrupção nos povos, que caminhos tortos percorreram. Mas nisto influenciou o mau exemplo das cabeças. Enquanto em quem possui
A mínima de qualquer autoridade, o espírito de desinteresse deveria ser luz para fazê-lo distinguir que é a cabeça, e a justiça exercida por ele deveria ser como fulgor para ferir os olhos dos presentes, de modo a não poder separá-los dele e de seus exemplos. Dito isto, desapareceu. Capítulo 115. 6 de março de 1902. Jesus é despojado de todo o principado, de todo o regime e de toda a soberania. Esta manhã, meu adorável Jesus, ao vir-se, fazia ver todo nu, como procurando cobrir-se em meu interior, e me dizia: minha filha, despojaram-me de todo o principado, de todo o regime, de toda a soberania. E para readquirir estes meus direitos sobre as criaturas, é necessário que as despoje e quase as destrua. E com isto saberão que onde não está Deus, por princípio, por regime e por soberano, tudo leva à destruição deles mesmos, e portanto à fonte de todos os males. Capítulo 116. 7 de março de 1902. A alma diante da presença divina adquire em si mesma e copia os modos de obrar divinos. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que vi meu amante Jesus, me disse: minha filha, quando atraio a alma à minha presença, tem este bem, que adquire em si mesma e copia os modos do agir divino, de maneira que, tratando depois com as criaturas, sentem nelas mesmas a força do agir divino que essa alma possui. Depois disto, senti um temor, e era que se aquelas coisas que faço dentro de mim eram aceitáveis ou não ao Senhor. E ele acrescentou: por que temes, enquanto tua vida está enxertada com a minha? E além disso, tudo o que dentro de ti foi infundido por mim, e muitas vezes o fiz eu junto contigo, sugerindo-te o modo como fazê-las, para que fossem agradáveis a mim. Outras vezes chamei os anjos e juntos fizeram o que tu fazias em teu interior. Isso significa que eu gosto do que você faz e que eu mesmo te ensinei. Por isso, segue e não temas. Assim fiquei mais calma. Capítulo 117. 10 de março de 1902. A pena do amor é mais terrível que o inferno. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me fora de mim mesma, e como ia buscando a meu adorável Jesus e não o encontrava, repetia as buscas, os prantos, mas tudo em vão. Não sabia o que fazer. Meu pobre coração agonizava e sentia uma dor tão aguda que não sei explicar. Só sei dizer que não sei como fiquei viva. Enquanto me encontrava nesta dolorosa situação, mas sempre procurando-o, sem poder nenhum momento abster-me de fazer novas buscas, finalmente o encontrei e lhe disse: Senhor, como te fazes cruel comigo? Olhe um pouco tu mesmo, se são penas que eu possa tolerar. E toda sem forças me abandonei em seus braços. E Jesus, compadecendo-me toda e olhando-me, disse: filha amada minha, tens razão, acalma-te, que estou aqui, e não te deixarei. Pobre filha, como sofres! A pena do amor é mais terrível que o inferno. Que coisa tiraniza mais? O inferno, um amor contraposto, um amor odiado. O que pode tiranizar a uma alma mais que o inferno? Um amor amado. Se você soubesse quanto sofro eu ao te ver por minha causa tiranizada por este amor, para não me fazer sofrer tanto, deveria estar mais tranquila quando te privo de minha presença. Imagine você mesma, se eu sofro tanto ao ver a quem não me ama e me ofende, quanto mais sofrerei ao ver sofrer a quem me ama?
Então eu, ao ouvir isto, toda comovida, disse: Senhor, diz-me, ao menos, se queres que a esforce para sair deste estado, sem esperar o confessor, quando tu não vens. E ele acrescentou: Não, não quero que tu saias deste estado antes que venha o confessor. Deixa todo o temor. Eu ponho-me no teu interior, tendo as tuas mãos nas minhas, e ao contato de minhas mãos, saberá que estou com você. Assim, quando me vem o desejo de querê-lo, sinto-me apertar as mãos pelas de Jesus, e sentindo o contato divino, me tranquilizo e digo: é verdade, está comigo. Outras vezes, vindo mais forte o desejo de vê-lo, sinto-me apertar mais forte as mãos pelas suas e me diz: Luísa, minha filha, estou aqui, não me procure em outro lugar. E assim parece que estou mais tranquila. Capítulo 118, 12 de março de 1902. Ameaças de castigos. Continuei a ver o meu adorável Jesus, isto é, no meu interior, mas via-o dentro de mim, de costas para o mundo, com um flagelo na mão, em atitude de o mandar sobre as criaturas, e com isto parecia que sucedia um castigo sobre as colheitas, mortalidade de gente, e no momento de mandar aquele flagelo, tem dito palavras de ameaça, entre as quais somente recordo. Eu não queria, mas vós mesmos tendes procurado que vos exterminasse, pois bem, os exterminarei. Dito isto, desapareceu. Capítulo 119, 16 de março de 1902. Não se devem buscar as próprias comodidades nem a estima e o agradar aos outros, mas somente e unicamente agradar a Deus. Oh, quanto custa fazê-lo vir um pouco! É uma dor contínua e também medo de que não venha mais. Oh Deus, que pena! Não sei como vivo, embora vivo morrendo. Então, por pouco tempo, se fez ver em um estado que dava compaixão. Com um braço mutilado e todo aflito, me disse: Minha filha, olha o que me fazem as criaturas. Como queres você que não as castigue? E enquanto dizia isto, parecia que tomava uma cruz alta, de cujos braços dependiam 6 ou 7 cidades. E sucediam diversos castigos. Ao ver isto, sofri muito. E ele, querendo me distrair daquela pena, acrescentou: Minha filha, tu sofres muito quando te privo de minha presença, e isto por necessidade te deve acontecer, porque tendo estado por tanto tempo próxima, identificada com o contato da divindade, gozaste a tuas amplas tudo o agradável da luz divina. E quanto mais alguém gozou a luz, tanto mais sente a privação dessa luz, e os aborrecimentos, os fastios e as penas que levam consigo as trevas. Depois repetiu: Mas a coisa principal de cada um é que em cada pensamento seu, palavra e obra, não busque o próprio interesse, nem a estima e o agradar aos demais, senão só e unicamente agradar a Deus. Capítulo 120, 18 de março de 1902. A inquietação faz Jesus sofrer. Esta manhã me sentia inquieta pela ausência de meu adorável Jesus, e tendo recebido a comunhão, enquanto veio ao meu coração, comecei a dizer muitos disparates. Doce bem meu, não é coisa de ficar quieta quando não vem, pois você, ao me ver tranquila, abusa e não te dá nenhum pensamento de vir. Portanto, é necessário dar passos. De uma forma, não se consegue. Ele, ao ouvir-me, mexeu-se dentro de mim e fez-se ver em ato de sorrir, porque ouvia os meus disparates e disse-me: Então tu queres que eu sofra, porque sabendo que se estás inquieta, eu venho a sofrer. Assim, que não tratar de estar tranquila
é o mesmo que querer me fazer sofrer mais. E eu, louca como estava, disse: melhor que sofras, porque teu mesmo sofrimento podes ter mais compaixão do meu sofrimento. E além disso, o sofrimento que te vem pelo pecado é feio, e basta que não seja esse sofrimento. E Jesus: mas se venho, me obriga a não enviar castigos, enquanto são tão necessários. Então você deveria se juntar a mim e querer o que quero eu. E eu, lembrando-me do que tinha visto nos dias passados, disse: que castigos? Que queres matar as pessoas? Faça-as morrer. Alguma vez devem ir a ti e à sua própria pátria, contanto que os salve. O que quero é que os liberte dos males contagiosos. O Senhor não me prestou atenção e desapareceu. Ao retornar, se fazia ver sempre com as costas voltadas ao mundo, e por mais que fizesse, não consegui que o olhasse. E quando queria obrigá-lo pela força, me disse: não me force, pois desta maneira me obriga a privar-te de minha presença. Então fiquei com um remorso e sinto que cometi muitos erros. Capítulo 121, 19 de março de 1902. As criaturas corrompem-se por vontade própria. Jesus não quer ter compaixão delas. Continuava com o remorso, mas o Senhor continuou vindo, e querendo reparar o que tinha feito, no dia anterior lhe disse: Senhor, vamos ver o que fazem as criaturas. São suas imagens. Não queres ter compaixão delas? E ele: não, não, quero ir. Por vontade própria se corromperam, e eu permitirei que o que serve para o seu alimento lhe sirva de infecção. Queres ir tu a ajudar, a consolar, a fazer alguma coisa? Veja, mas eu não. Assim deixei o meu amado Jesus e fui no meio das criaturas. Ajudei alguém a morrer e depois vi de onde vinha o ar infectado e fiz várias penitências para afastá-lo. E depois voltei e continuava a fazer-se ver o bendito Jesus, mas em silêncio. Capítulo 122, 23 de março de 1902. O apoio da verdadeira santidade é o conhecimento de si mesmo. Depois de ter esperado muito, veio meu dulcíssimo Jesus e me disse: minha filha, o apoio da verdadeira santidade está no conhecimento de si mesmo. E eu: sério? E ele: certo, porque o conhecimento de si mesmo desfaz a si mesmo e apoia tudo no conhecimento que adquire de Deus, de modo que seu agir é o mesmo obrar, não ficando mais nada do próprio ser. Depois acrescentou: quando o interior se embebe, se ocupa tudo de Deus e de tudo o que a ele pertence, de tudo que a ele pertence, Deus se comunica todo si mesmo à alma. Mas quando o interior se ocupa, agora de Deus, agora de outras coisas, Deus se comunica em parte à alma. Capítulo 123, 27 de março de 1902. Ensinamento de Jesus acerca da justiça. Encontrando-me fora de mim mesma, procurava o meu dulcíssimo Jesus, e enquanto girava, o vi nos braços da rainha mãe. Cansada como estava, toda atrevida, quase lhe o tirei e o tomei nos meus braços, dizendo-lhe: meu amor, esta é a minha promessa de que não me deixarias. Se nos dias passados pouco ou nada viestes, e ele, minha filha, estava contigo, só que não me viste com clareza, e além disso, se teus desejos tivessem sido tão ardentes de queimar o véu que te impedia de me ver, certamente ter-me-ias visto. Depois, como se quisesse fazer uma exortação, acrescentou: não só deve ser reta, senão justa,
e na justiça entra o amar-me, louvar-me, glorificar-me, agradecer-me, abençoar-me, reparar-me, adorar-me, não só por si, mas por todas as outras criaturas. Estes são direitos de justiça que exijo de toda criatura, e que como Criador me correspondem. E quem me nega um só destes direitos nunca pode dizer-se justo. Por isso pensa em cumprir teu dever de justiça, porque na justiça encontrarás o princípio, o meio e o fim da santidade. Capítulo 124, 30 de março de 1902. Vê a ressurreição. Vestido de luz da humanidade ressuscitada de Jesus. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, vi por pouco tempo o meu adorável Jesus no momento da ressurreição, todo vestido de luz resplandecente, tanto que o sol ficou obscurecido diante daquela luz. Eu fiquei encantada e disse: Senhor, se não sou digna de tocar a tua humanidade glorificada, faz-me tocar ao menos as tuas vestes. E ele disse-me: Minha amada, o que dizes? Depois que ressuscitei, não mais precisei de roupas materiais, mas minhas vestes são de sol, de luz puríssima que cobre a minha humanidade e que resplandecerá eternamente, dando alegria indescritível a todos os sentidos dos bem-aventurados. E isto foi concedido à minha humanidade, porque não houve parte dela que não fosse coberta de opróbrios, de dores e de chagas. Dito isto, desapareceu sem que tenha tocado nem sua humanidade, nem os vestidos, porque enquanto tomava entre minhas mãos suas sagradas vestes, escapavam-me e não me encontrava, e não as encontrava. Capítulo 125, 4 de abril de 1902. Destruindo os bens morais, destroem-se também os bens físicos e temporais. Continuando meu habitual estado, meu adorável Jesus vem, mas quase sempre em silêncio. Ou bem me diz alguma coisa a respeito da verdade, e acontece que enquanto está o Senhor a compreendo e me parece que a saberei dizer. Mas, ao desaparecer, sinto que me está a tirar a luz que me incutiu e não sei dizer nada. Depois, esta manhã, tive que sofrer muito por esperá-lo, e ao vir me transportou para fora de mim mesma, fazendo-se ver muito indignado. Então eu, para aplacá-lo, fiz vários atos de arrependimento, mas a Jesus parecia que não lhe agradava nenhum. Eu toda me esforçava em variar os atos de arrependimento. Talvez alguém poderia gostar dele. E no final eu disse: Senhor, eu me arrependo das ofensas feitas por mim e por todas as criaturas da terra. E eu me arrependo e repudio pela única razão de que nós ofendemos a ti, sumo bem, porque enquanto você merece amor, nós ousamos te ofender. Com este último, parecia que o Senhor ficava satisfeito e mitigado. Depois disso, me transportou no meio de um caminho onde estavam dois homens em forma de bestas, todos ocupados em destruir todo tipo de mal moral. Pareciam fortes como leões e embriagados de paixão. Só vê-los dava terror e medo. E o bendito Jesus me disse: Se queres aplacar-me um pouco, vê e passa no meio daqueles homens, para convencê-los do mal que fazem, enfrentando sua ira. Embora um pouco tímida, mas fui, e assim que me viram, queriam me devorar. Mas eu lhes disse: Permitam que eu fale, e depois façam o que quiserem. Devem saber que se conseguirem o vosso propósito de destruir todo o bem moral pertencente à religião, virtude, dependência e bem-estar social, vocês, sem darem conta do erro, virão destruir ao mesmo tempo todos os bens físicos e temporais. Porque quanto se tiram os bens morais, outro tanto se multiplicam os males físicos. Portanto, sem se darem conta, vão contra vós mesmos, destruindo todos aqueles bens caducos e passageiros que tanto amais.
E não só isso, senão que vão buscando destruir a vossa própria vida, e sereis causa de fazer derramar lágrimas amargas aos vossos descendentes. Depois fiz um ato grandíssimo de humildade, que nem sequer sei dizer. E aqueles ficaram como um a quem passa o estado de loucura, e tão fracos que nem sequer tinham força de me tocar. Assim passei livre e compreendia que não há força que possa resistir à força da razão e da humildade. Capítulo 126, 16 de abril de 1902. Modo de reprimir as paixões. A importância dos primeiros movimentos delas. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha. Então eu, não vendo-o vir, disse: O que estou fazendo neste estado? Se o objeto que me encantou não vem mais, é melhor acabar logo com isso. Enquanto dizia isto, o meu doce Jesus veio por pouco e disse-me: Minha filha, todo o ponto está em reprimir os primeiros movimentos. Se a alma está atenta a isto, tudo irá bem, senão, aos primeiros movimentos não reprimidos, sairão fora as paixões, e romperão a força divina, que como perto circunda a alma, para tê-la bem guardada, e afasta pelos inimigos que sempre buscam insinuar e danificar a pobre alma. Mas, se assim os adverte, entra em si mesma, humilha-se, arrepende-se, e com coragem põe o remédio. A força divina se fecha de novo em torno da alma. Mas, se não põe remédio, a força divina já foi quebrada, dará lugar a todos os vícios. Por isso está atenta aos primeiros movimentos, pensamentos, palavras que não sejam retos e santos, porque se te escapam os primeiros, não é mais a alma que reina, mas as paixões. Se queres que a força não te deixe, só um instante. Capítulo 127, 25 de abril de 1902. A cruz é sacramento. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma, e depois de ter ido em busca de meu doce Jesus, o encontrei, mas em atitude tão lamentável que me fazia quebrar o coração. Tinha as mãos chagadas, tão contraídas pela aspereza da dor, que não se podiam tocar. Eu tentei tocá-las para poder esticar-lhe os dedos e curar as chagas, mas não consegui, porque o bendito Jesus chorava pela forte dor. Então, não sabendo o que fazer, e tendo estreitado, ele é dito isto, e tendo estreitado, ele tenho dito: Amante meu, meu bem, desde faz tempo não me participa das dores de tuas chagas. Talvez por isso se tem ensaberbado tanto. Peço-te que me faças partícipe de tuas penas. Assim, sofrendo eu, se poderão mitigar teus sofrimentos. Enquanto dizia isto, saiu um anjo com um prego na mão e transpassou-me as mãos e os pés, e, enquanto eu ia pregando o prego nas minhas mãos, os dedos se afrouxavam e as chagas do meu amado Jesus ficavam curadas. E enquanto eu sofria, o Senhor me disse: Minha filha, a cruz é sacramento. Cada um dos sacramentos contém os seus efeitos especiais. Um tira a culpa, outro confere a graça, outro une com Deus, outro doa a força, e tantos outros efeitos agora. Só a cruz contém todos juntos esses efeitos, produzindo-os na alma com tal eficácia de a tornar em pouquíssimo tempo semelhante ao original de onde saiu. Depois disto, como se quisesse descansar, retirou-se de mim,